Sejam muito bem-vindos ao BravaCast novamente, meus amigos, aqui direto de Balneário Camboriú. E você, dona Paula, tudo bem? Tudo ótimo, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso episódio está especial, é o primeiro episódio que nós temos um casal. Isso eu tô aí. muito animada. Eu também. Vamos apresentar eles então? Vamos lá. Ele é biomédico, especialista em microbiologia e imunologia pela Faculdade de São Lucas, nutricionista pela Uniavan, atleta de fisiculturismo na categoria Open F acima de 100 quilos. Ixi. Professor da disciplina Interpretação de Exames Laboratoriais no curso de pós-graduação Bodybuilding Coach da Uniguaçu. E olha ela também. Ela é cirurgiã dentista, especialista em endodontia, graduanda de educação física e também atleta de fisiculturismo na categoria Wellness A, que é até 1,55 m. Eu estou falando do Gustavo Lira Camargo. E da Patrícia Camargo. Sejam muito bem-vindos. Legal. Obrigada por vocês terem vindo aqui hoje. Que isso, o prazer é todo nosso. Né? Ainda mais em ser o primeiro casal. Então. Estou honrada, queria agradecer o convite e dizer que estou muito feliz de estar aqui. Que legal. Que legal. Obrigado. Começa você, então. A gente dona vai Paula. aproveitar e abordar hoje uns temas de casais, né? Bom, vamos começar. É o seguinte, os dois são atletas, né? A gente sabe, eu também já competi na categoria biquíni, que é mais leve, né? Mas tem também as suas dificuldades. Tem suas dificuldades. Com Tem certeza. a dieta, tem tudo, é tudo regrado, tudo ali Muito no 100%. aeróbico, e a muito dieta aeróbico. também é bem restrita. Bem né? restrita. Então tem... É sofrido. Em todas as categorias do fisiculturismo, ela tem a sua dificuldade, né? Sim. E eu acho que só de você ser um atleta já é uma superação também, né? Uma superação alimentar, além do físico. Então eu queria saber como vocês estavam até comentando antes da gente começar, que vocês dois subiram no palco juntos. Sim. Então como é essa relação de atleta na casa de vocês, pros dois? A gente sempre procura conciliar, né? Eu acho que a base de tudo é o planejamento, a organização. E como tem também o nosso trabalho, tem a rotina de estudos, então o planejamento é a base, assim, pra gente conseguir conciliar tudo. E o bom também é que em relação à dieta, como os dois cozinham, então facilita também bastante os dois seguirem a mesma dieta, os dois estarem ali comendo a mesma coisa. Os dois cozinham em casa? Os dois cozinham. Só muda as quantidades, né? Com certeza. É tipo triplo, né? Tanto também. Ela tem bastante. Normalmente é assim, a mulher fica lá passando fome, querendo comer mais. Comigo era assim, eu queria comer mais e o Rodrigo tendo que comer o triplo. Às vezes. Aí eu, caramba! Então, quase sempre é assim, né? Quando o casal ali é fisiculturista. Mas em relação à quantidade de comida, varia muito de indivíduo para indivíduo. Né? Eu sou uma pessoa que não preciso comer tanto, né, para conseguir ganhar peso. E a Patrícia já é uma pessoa que come um pouco mais. Né? Então, comparado com as mesmas pessoas da altura dela, do peso dela, ela come bastante. Né? E para mim é uma facilidade, né, em relação ao fisiculturismo, principalmente quando a gente fala em categorias de maiores pesos, né, de atletas com mais peso. Isso acaba dificultando muito a quantidade de alimentos que o atleta precisa comer, precisa ingerir. Né? A quantidade de calorias diárias que o atleta precisa ingerir. E assim, tanto que se você for perguntar para os maiores atletas, né, eles vão te falar que a maior dificuldade é conseguir comer tudo. Né? A quantidade, principalmente em off. Sim. Pra mim sempre foi. Foi, né? Ectomorfo, comer. Olha, não é fácil. Então, mesmo não tendo uma necessidade de ingesta muito alta, mas é difícil também. Realmente não é muito legal, não. Né? Tem que comer muito, você fica muito indisposto. Isso te tira muito tempo durante o dia. Né? Então, assim, na verdade, né? O fisiculturismo nunca foi prioridade. Né? Nós sempre tivemos as nossas profissões. Né? Quando começamos, mais próximo ali de 2015, né? Começamos a competir? Começamos. Mas eu nunca coloquei como prioridade o fisiculturismo, porque eu sabia muito bem o que eu queria, qual era o meu objetivo, né, em relação à condição financeira, em relação a nome profissional, né? Então, eu sempre fui tendo esse trabalho. Hoje que o fisiculturismo, ele, digamos que te dá o suporte ali, muitas vezes, dependendo da pessoa, necessário para conseguir se manter ou conseguir ter uma vida de qualidade apenas com o fisiculturismo, né?
E Mas são isso para não é a poucas realidade. pessoas, né? Pouquíssimas, É raro né? quem consegue Pouquíssimas, sobreviver pouquíssimas, só do pouquíssimas. São bodybuilding, só do exceções, fisiculturismo. realmente, né? Pouquíssimas. Aquelas pessoas realmente que têm genética para aquilo e que trabalham duro em cima. E é realmente um investimento, né? É um investimento de tempo, porque é o tempo que você está se dedicando ali, como você falou, deixando de fazer atividades, toma tempo treinar, toma tempo fazer a dieta, ficar ali fazendo comida, aí você para, tem que fazer refeição. Nossa, toma tempo fazer o cardio. Então, assim, realmente, às vezes você fica meio limitado para fazer outras atividades, você fica cansado, você não tem disposição. Sim. Então, é bem complicado mesmo, né? Não, e estando ali no período de pré-contest, de próximo da preparação, olha, pelo menos comigo, a produtividade no trabalho, ela reduz 40%, 50%. Nossa. Né? É muita coisa. É muita. Então, Como fica vocês dois em pré-contest? Porque eu já vi casais falando que fica uma briga em casa, ou fica uma briga, todo mundo de mau humor e tal, todo mundo estressado. Os dois têm que fazer cardio, os dois comendo pouco. Não, mas a gente leva até tranquilamente, assim, eu sou um pouco mais tranquila, né? É aquilo que ele falou também, cada categoria tem a sua dificuldade. Mas eu sempre gostei muito, mesmo não sendo prioridade, eu sempre gostei muito de competição, sempre gostei muito de me apresentar, sempre gostei muito de estar ali no palco demonstrando um trabalho, né? Porque querendo ou não é um trabalho. Sim. Então, a gente leva assim, tranquilo, né? Nunca... em relação à preparação, É, assim, de brigas entre o casal, não. Tudo bem, às vezes ele pode ficar estressado, pode ficar mais nervoso, mas ele não chega, tipo, descontando em mim. Entende? Porque ele sabe que eu tô passando pela mesma coisa. Então, quanto a isso... assim, dependendo do estresse psicológico que, principalmente o homem, devido a maior carga de andrógeno, maior carga de esteroides que vem utilizando, né, devido a, principalmente na minha categoria, que é uma categoria onde ela exige que o atleta tenha um volume muscular muito grande. E esse volume muscular, ele, digamos que para você conseguir mantê-lo, é necessário você treinar com uma quilagem maior, com uma intensidade maior, né, quantidade de carga, de peso maior. E isso te cobra muito, né? Porque assim, poxa, você está fazendo ali o seu trabalho, você está sendo nocivo ao seu corpo, né? Não tem como nós, principalmente na categoria que eu compito, né? Que eu competia, a última vez foi o ano passado, mas enfim. E não há como você utilizar o que tem que ser utilizado. No Brasil hoje, fisiculturismo já não tem espaço para amadorismo, né? Hoje no Brasil o fisiculturismo ele vem se profissionalizando muito, né? Então assim, as pessoas elas estão indo competir com um nível realmente bem alto. Sim, é verdade. Né? Então assim, não há como você ficar achando que eu vou dar meu 50% ali, eu vou conseguir bem na competição de fisiculturismo. Não, hoje no Brasil não, né? Quando nós iniciamos em 2015, 2014, era mais fácil de você, né, conseguir conciliar as coisas. Hoje já não. Hoje A exigência está maior, tá né? muito maior. Não, cresceu demais. A gente, quando eu competi também em 2017, 2018, foi lá nos Estados Unidos. Não tinha esse boom que tinha aqui. Parece que de uns anos pra cá, nossa, foi rápido. lá era muito mais conhecido lá fora, né? De repente deu um boom aqui, né? Muitas pessoas querendo ser atleta e às vezes não tem noção dessa disciplina que precisa da disciplina, porque pra mim, se eu vou entrar, eu também vou dar 100%. Vou entrar pra ganhar, né? Ninguém quer entrar também pra perder e ficar em último. Não, já que eu vou fazer, vou dar 100% e entrar lá pra ficar em primeiro lugar, né? Exatamente. Acho que é essa a ideia, né? Ou tentar, né? A gente sempre tenta, porque né? assim, depende muito também do objetivo da pessoa. Né? Sim. A gente tem que entender que o fisiculturismo ele é uma seleção natural. Né? Então, tem pessoas que nasceram para aquilo, tem pessoas que não nasceram, não adianta. Né? E principalmente em categorias masculinas, eu sempre fui muito consciente disso. Né? Por quê? Porque eu sempre dei o meu máximo em relação à hipertrofia, em relação a treino, com toda certeza. E eu sempre consegui observar a minha evolução de hipertrofia, de musculatura, coisas que muitas pessoas que, digamos, que estavam do meu lado fazendo as mesmas coisas não evoluíam. Né? Então, o fisiculturismo nós temos que entender que é uma seleção natural. Algumas pessoas nasceram para aquilo, outras pessoas não nasceram. Né? E aquelas pessoas que não têm uma boa genética, não tem por que você ficar insistindo em cima daquilo, porque é burrice. Porque a pessoa precisa abusar mais de doses de esteroides, a pessoa precisa fazer muitas coisas que acabam sendo mais nocivas,
E ela não vai conseguir ter o mesmo resultado que uma pessoa que tem uma genética boa. Por quê? Porque a pessoa que tem genética boa, ela tá fazendo o seu máximo também. Sim. Né? Todo mundo que tá ali tá dando o seu máximo. Sim. Então, tem pessoas que, assim, que tanto o Thiago mesmo lá de Brasília, né? O Thiago era uma pessoa que, em todas as preparações que ele fez, né? A única vez que ele perdeu foi pro Gabriel Zancanelli, que o Zancanelli também é hoje no Brasil. Ele estava em Curitiba esse tempo atrás, ele é pro, ele é Classic Physique, ele é um dos destaques, assim, no Brasil, né? E você observava que o cara tinha muita disciplina, ele treinava dando o máximo, mas assim, com o uso de poucos recursos, sem utilizar GH, sem nada, ele ficava muito melhor do que muitas pessoas que estavam utilizando muitas coisas, estavam fazendo, né? E aí você tem que apenas respeitar. E falar, cara, eu dei o meu máximo, mas não fui capaz. Sim. Né? Enquanto tem algumas pessoas que realmente dão o seu máximo e conseguem brilhar, né, no fisiculturismo. O Valdemar Guimarães falou pra nós, né, uma vez, que se você treinar 2 anos sério, fazendo dieta, treinando e tal, em 2 anos, se você não construir um físico legal, pode parar. Não adianta. Entendeu? Isso. Tanto que eu comecei a treinar com 13 anos. E assim, a idade com que você inicia o treinamento, isso diferencia muito na evolução do shape do corpo, né? Essa idade, vamos supor, dos 10 aos 20 anos, é uma idade onde o seu corpo ele está sendo formado, não somente musculatura, estrutura óssea, articulações, tudo isso. Então, você dar um estímulo adequado neste período, o seu corpo ele vai se preparando para aquilo, né? Outra coisa é você chegar com 18, 20 anos, já com o corpo formado, com a estrutura formada e querer colocar shape de fisiculturismo em cima. Você não vai conseguir. Você vai conseguir, mas não vai ser o melhor, você não vai estar entre os melhores. Né? Por quê? Porque normalmente quem está entre os melhores começou mais cedo. Né? Começou mais cedo. Não o treinamento de fisiculturismo, mas vamos colocar como exemplo o Ramon, né? Que é um rapaz do Acre. Sim, Nós somos de Rondônia, do lado do Acre. É verdade, eu vi vocês dois, né? Legal. Isso, nós somos de Rondônia. Fazem 5 anos que nós estamos aqui em Balneário. E, assim... Que mudança, hein? Pois é, então. Radical, né? E o Ramon, ele era um rapaz que fazia calistenia. Então, ele era um rapaz sem muita condição financeira, mas não tinha condição financeira para ir para academia, mas ele ia para a praça e fazia calistenia, fazia barras, fazia isso. Olha que legal. Neste período da juventude. Né? Então, se você começar a avaliar isto, muitas vezes a pessoa ela tem uma facilidade de ganho, facilidade de hipertrofia, em cima daquele grupo muscular que ela estimulou neste período, um período de juventude. É um período decisivo. Então, de 10 a 20 certeza. anos. Então, os hormônios também estão mais altos, né? A sinergia ali do GH mais elevado, né, com a produção de testosterona um pouco mais elevada, então há uma sinergia entre esses 2 hormônios, né, testosterona e GH. E nesse período, o estímulo que é dado, vamos supor, eu comecei natação, né, em torno dos 9, 10 anos, participei de algumas competições, mas minha paixão sempre foi realmente o treinamento, mas minha mãe não permitia. Aí, quando eu tive uns 13 anos, que daí ela permitiu, né, e aí eu comecei a treinar, mas tudo bem que naquela época, há 20 anos atrás, né, não tinha muita divulgação de competições. Não tinha. Né? Mudou muito, né? Mudou muito. Nossa. E até então nem se sabia se a musculação era permitida para crianças e adolescentes da cidade, né? Soltar isso agora, né? Era proibido, né? Tinha as avisos, né? Criticavam, não pode criança, não pode, como se fosse algo ruim. Então fico alerta para as mães, tá vendo? A partir dos 10 anos já é interessante colocar uma criança, um pré-adolescente. Até a gente vê isso com outros atletas, né? Na verdade não é idade, deixa a Patrícia porque falar assim, um pouco mais. Porque cada idade tem o seu treinamento específico, né? Então, hoje, você já pode ter treinamento para crianças. Então, assim, eu digo até menor idade do que você saltou, sabe? Então, tem aqueles treinamentos adaptados, com bolas, enfim, não deixa de ser um treinamento, mas voltados para crianças e adolescentes. Sim. Então, e hoje, tipo, por mais que tenha informação, a gente ainda vê muito preconceito.
entende? Porque como a gente está um pouco mais dentro, assim, da área, né, a gente tem um pouco mais de informações, mas às vezes hoje eu até, às vezes, abro enquete na minha própria rede social, perguntando, e aí, criança pode treinar? Criança... E a gente vê gente ainda condenando, falando, como assim? Não, criança tem que brincar, criança não tem que treinar. Mas, gente, os esportes hoje recreativos são muito mais lesivos do que o próprio treinamento para uma criança e adolescente, entende? Mesmo com informações, as pessoas ainda têm um certo preconceito, infelizmente. E assim, dependendo da forma com que o treinamento é conduzido, isso para a criança pode ser prazeroso. Com certeza. Sim, Pelo menos eu vejo isso que, desde a minha infância e juventude, minha mãe sempre gostou que eu fizesse bastante exercício físico. Ela sempre quis me ocupar, né? Ela sempre teve o pensamento seguinte, cabeça vazia, oficina do diabo. Né? Então, assim, eu não vou deixar tempo vago para o meu filho. Então, era estudo, eu fazia aula de piano, fazia aula de teclado, fazia aula de violão, tanto que hoje eu ainda toco, né, alguns instrumentos. Fazia todo tipo de exercício que pudesse, natação, então... E não achava ruim não, sempre gostei bastante. Eu, na verdade, fui deixando de lado os outros esportes, tanto de luta quanto... Porque o fisiculturismo realmente ele é muito egoísta. Não há como você conciliar com outros esportes. Você vai fazer um treino pesado, depois você vai fazer uma luta, depois você vai fazer uma natação, mas você tá acaba se quebrado. machucando. Outro dia você não treina. Não, e assim, em relação a lutas, né? Vamos supor, por último eu treinava jiu-jitsu, mas isso em 2000 comecei a competir até 2012, mais ou menos ali, né? 2012, 2013 no máximo. Só que eu observava que, poxa, rola que você vai fazer, que você puxa um pouco mais o braço, aí você não consegue treinar durante 2 semanas, e aí... Tanto que, assim, eu conseguia correr em torno de 7, 10 quilômetros, né? Hoje, devido ao peso, no máximo 1,5 aí. Tem quase 30 quilos a mais. Na época eu pesava 80, né? Hoje 110, pesa, então né? Pesa bastante. Você chegou a competir com 79 naquele campeonato, lembra? De jiu-jitsu. De jiu-jitsu, gente. Imagina, hoje ele tá com 109, 110, ele chegou a competir com 79. Nossa. Paty, deixa eu te perguntar uma coisinha. No seu Instagram, você menciona mais shape, menos virilização. Comenta um pouquinho sobre isso pra nós, por favor. Nós achamos interessante essa frase. Eu aceito super. Então, na verdade, já faz algum tempo que eu venho tendo essa abordagem, né, na minha rede social. Porque hoje em dia a gente vê muitas mulheres realmente abusando de certas substâncias e, cara, assim, tá um pouco bizarro, sabe? Que você vê muita virilização e às vezes, tipo, físico bom mesmo não tem. Porque elas acreditam que realmente o esteroide é o segredo e a gente sabe que não é, né? Que o que realmente dá resultado é o treinamento, é a dieta, o plano alimentar adequado ao seu objetivo. Então, assim, essa abordagem vem mais com o intuito de tanto de expor né, as minhas experiências com os esteroides anabolizantes, quanto para proporcionar um senso crítico para as mulheres, que às vezes elas não sabem discernir o que seria, de repente, uma dosagem alta, uma dosagem baixa. Usa porque fulano falou, porque a amiga está usando, e enfim. E aí acaba tendo, né, certos colaterais. E então foi mais com esse intuito mesmo, de expor e esse apelo, né, para as mulheres terem extremamente cautela com os esteroides. Sim. Legal. E aí, tanto que hoje em dia eu falo que tem muita virilização para pouco shape, que é outro apelo também que eu faço. Eu falo, gente, vocês têm que tomar cuidado, porque as mulheres, elas não podem abusar, né, dos esteroides. A gente produz muito menos testosterona do que os homens, então imagina, tipo, a gente é muito mais sensível aos andrógenos. Então foi mais com esse intuito mesmo de expor e as mulheres terem esse senso crítico, né? De repente eu tô usando uma dose muito alta, eu tenho que ter cautela com isso. Então foi mais devido a isso mesmo. Hoje parece que a coisa, assim, desandou, né? Com relação a isso, né? Parece que, cara, abriu as portas e... Eu vejo que, assim, as pessoas estão meio que fazendo isso a todo custo, sabe? Sem pensar lá na frente. Exatamente. Por exemplo, a mulher, lá na frente, ela quer engravidar. Com certeza. Ela quer, sabe, ter uma família, ter outras prioridades. Mas em relação à gravidez, assim, não tem problemas, né? Mais relacionado aos colaterais que você vai levar para o resto da vida. Eu sempre pensei muito mais no futuro do que até algo que eu venho, assim, tentando aprender com a Patrícia em relação a viver mais o presente. Porque eu sou uma pessoa
que, não digo ansiosa, porque eu já consegui controlar bastante. Ele é um pouquinho excesso de futuro. É, eu falo que basicamente ele é excesso de futuro. Então, e assim, a gente sabe que vida é aquela coisa que passa enquanto a gente vai fazendo projetos para os futuros, né? Então, hoje eu consigo ver um pouco mais presente, mas eu sempre pensei muito no futuro e sempre tive, não digo medo, né? Mas sempre tive cautela com o que eu ia fazer hoje, porque eu sempre pensei no futuro. E em relação a isso, a Patrícia, tanto que assim, desde a primeira vez que nós competimos, eu me formei em biomedicina em 2009, né? Casamos, nós nos relacionamos desde 2007, então nós estamos juntos há 15 anos. Caramba! Né? Nós casamos em 2011 e eu já estava formado em biomedicina, sempre gostei muito de treinar, sempre gostei, não objetivava competição. Mas sempre gostei muito de treinar. O momento do treino é o meu momento. Tanto que eu dificilmente converso com alguém durante o meu momento de treino. Porque é um momento onde eu coloco meu fone, fico escutando minha música, fico contando o meu tempo ali do treino, vou lá, treino. Então, assim, eu sempre gostei, sempre tive a necessidade do momento do treino. O momento onde eu estou sozinho, o momento onde eu estou refletindo, colocando as minhas ideias em dia, né? E não objetivava, enfim, a parte da competição, né? Então, em relação a utilizar esteroides hoje e pensar no futuro, para o homem, tudo bem que não há... Os estudos que tem normalmente são estudos de curto tempo, 2 anos, 3 anos, né, fazendo uso de doses mais elevadas de esteroides, né? Então, não há estudos que nos trazem segurança para fazer o uso de esteroides por 15, 20 anos, né? E não só isso, para o homem... O colateral que pode ter, ele vai virar mais homem, vai ter mais barba, vai ficar mais careca, né? Enfim, vai tendo mais aspecto de homem, né? Para a mulher já não. Para a mulher já engrossa a voz, já cresce pelo, já cresce clitóris, já diversas coisas. E eu sempre quis ter uma esposa mulher. Né? Sim, não perder a feminilidade. Sim, com toda certeza. Né? Tanto que assim, eu prefiro que a Patrícia tenha um shape menos maduro, menos denso, mas seja mulher, tenha uma silhueta de mulher, tenha cintura mais fina, tenha glúteo maior, tenha um certo acúmulo de água nessa região, que é o que a mulher tem. Que é o normal, né? Que é o que a mulher tem. Né? Então, eu sempre achei mais bonito, eu sempre achei mais estético a pessoa ser mais mulher. Né? Então, tanto que desde a primeira vez que fizemos preparação, sempre foi eu que fiz, então sempre tive muita cautela em relação ao que vai ser utilizado e o que não vai ser. E também como não... assim, a competição era importante? Era importante, mas eu nunca pensei assim, o mais importante é ter o troféu. Não, para mim o mais importante é vê-la feliz. Né? Se você estiver feliz, se você está fazendo aquilo, porque tanto que em relação à competição para ela, digamos que não que eu seja ciumento, não, mas eu vim de uma família em que realmente a gente não tem esse hábito de ficar expondo o corpo da esposa, né? Então, assim, nunca foi prazer meu expor o corpo dela, nunca. Eu permitia, né? Permito ainda, por ser um gosto dela, da família dela. Ela veio de uma família... A Patrícia já foi Miss Rondônia, né? Que foi no nosso estado, né? Ela, desde a infância e juventude, ela já fazia desfiles, né? Ela já tinha digamos que essa vontade, né? E eu apenas respeitei. E todas as vezes que eu competi, o intuito maior era estar ao lado dela, principalmente no backstage. Né? Pra mim, eu nunca me importei, tipo assim, eu vou conseguir primeiro lugar, vou conseguir segundo lugar. Não vou. Tô lá com a minha esposa, tô lá, eu faço a pintura dela, eu tô cuidando dela, né? Tanto que na última competição que tivemos aí alguns contratempos em relação à pintura ali, porque daí contratamos, enfim. E aí, na hora da pintura, tava tudo misturado, homem pintando com mulher, e aí eu não fiquei bem. Nossa, tava junto? Tava junto, eles acabaram misturando. Nossa, nada a ver, né? E aí, você imagina assim, toda a vida, eu que fazia as pinturas, eu que sempre estava em cima ali, né, cuidando tudo, e aí a minha competição ia ser em torno das 4, 5 horas da tarde, que era o horário da pintura dela. Aí quando eu fui fazer a minha última mão de tinta, tava tudo misturado, mulher pintando, homem pintando mulher, e passando um monte de homem, enfim. Aí eu já não fiquei bem, já queria ir embora dali mesmo. Mas enfim, são coisas
E aí naquele minuto você pode estragar tudo, que é Tudo, meses, tudo, né? tudo, Nossa, tudo. por um momento. Não, tudo. Mas é até engraçado você falar isso de... É até uma pergunta, assim, se rola esse ciúmes ou alguma coisa do tipo, porque quando eu competi, no nosso caso o Rodrigo não chegou a competir, né? Mas eu competi e muita gente perguntava pra ele no começo, né? Mas você não tem ciúmes? Mas tudo bem ela ficar lá de biquíni? Porque ainda mais alguns anos atrás não era normal, né? Tem a pose de costas, aí você fica assim de costas, né? Pro glúteo ficar mais aparente. Então as pessoas não entendiam muito bem isso, né? O primeiro campeonato, eu confesso que foi meio estranho, assim, ver ela ali na pose ali, tipo, pose de biquíni e tal, mas depois foi indo. Postar falei, foto no Instagram, ficava, será que eu posto, não posto? Vou postar. Eu via que ela tava feliz, é isso que você falou. Sim. Ela tava feliz, eu falei, Tem que beleza, respeitar, não vamos adianta. que vamos. Eu acho assim que pro homem é um pouco mais difícil encarar isso como um esporte. O esporte é algo profissional, entre aspas, entende? Porque querendo ou não, poxa, por mais que nós também sentimos um pouco de ciúme, mas eu acho que pro homem é pior ver a esposa ali de biquíni do que nós vemos eles de repente de sunga. Entende? Porque parece que pra gente é mais fácil encarar, não, é um esporte, uma competição, é algo sério, né? É algo só pra competição, e pro homem eu acredito que é um pouco mais difícil. Acho que depende muito de pessoa para pessoa. É que Depende quando muito do homem. você tá no meio também, fica mais normal, assim, né? Que eu lembro que Exatamente. também o Rodrigo ficou comigo no backstage, eu comentava com ele, não, olha o glúteo dela, olha não sei o quê. Então, assim, não era assim, nossa, olha a bunda dela. Sim, Você já vê com outro olhar, né? Não, Fica sim, totalmente quando você diferente, está né? no meio, em relação no backstage ali, sim, todo mundo tá ali para competir. Sim. Né? E dificilmente, lógico que eu não vou falar aqui ninguém, porque tem muitos homens que realmente não têm muito caráter, né? Mas tem alguns que ficam ali olhando, que ficam, mesmo estando ali no backstage. Mas isso a gente tem que relevar, não adianta. É. Quem mandou ter uma mulher bonita? Legal. Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Como vocês estão enxergando o mercado da educação física e da nutrição nesse período em que o marketing digital deu um boom? Esses infoprodutos, consultoria online. Como é que ficou isso para vocês? Porque parece que antes de 2020 não era tanto assim, né? Aí veio a pandemia, ficou muita coisa online. Como é que vocês estão enxergando esse mercado hoje? Digamos que estamos nos adaptando ali ainda, né? Mas eu vejo que vem ficando, digamos que cada vez mais degladiador, assim, cada vez mais as pessoas estão loucas pelo dinheiro, loucas pelo trabalho, não o trabalho em si, mas é pelo dinheiro realmente, né? E muitas vezes fazendo o que não é tão saudável em relação à profissão, porque eu sempre pensei o seguinte, né? Tudo bem que eu, devido a condições familiares, né? Meus pais, eles, digamos que sempre se preocuparam muito, da mesma forma que eu sempre me preocupei muito com o futuro. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito preocupada, né? Então, ela, digamos que, minha mãe é farmacêutica, né? Tanto que nós temos um laboratório de análises clínicas lá em Rondônia há mais de 30 anos. Olha que legal. E eu nasci no laboratório. O laboratório é mais velho que eu, né? Minha irmã também é biomédica. Aí, minha mãe é farmacêutica, ela abriu o laboratório tem uns 36, mais ou menos, 37 anos, né? E meu pai é pecuarista. E, enfim, assim, eles sempre me deram uma tranquilidade, né? E sempre foram me ensinando a não viver pro dinheiro, né? Dinheiro é maravilhoso. Dinheiro é necessário para te dar segurança, para te dar conforto, para te dar opção de escolha, né? Isso para mim é o principal em relação ao dinheiro, né? Te dar essa tranquilidade e principalmente não fazer com que você se prostitua, né? Eu sempre pensei muito nisso, tanto que assim, já recebi diversas propostas em relação a marca de suplemento, em relação, Gustavo, mas aí você vai ter que fazer um anúncio ali de BCA, você vai ter que fazer um anúncio falando sobre a glutamina, que isso traz benefício para a estética, coisa que não traz, né? Então, assim, eu vejo um apelo muito grande, e muita gente até se corrompendo em relação ao profissional. Então, eu sempre visei muito o meu lado profissional,
né? Eu prefiro muito mais ter respeito dos outros profissionais, né, do que ter que me prostituir por causa do dinheiro. Né? Então, assim, eu prefiro ficar em casa sem gastar muito, mais tranquilo, colocar minha cabeça no travesseiro, sabendo que eu não fiz nada de errado, não enganei ninguém, sabendo que os outros estão falando bem de mim, né? Do que ficar pensando em ganhar, em trocar de carro todo dia, todo mês. E eu não lembro mais quem foi que... Eu vi até esses dias no Instagram uma frase que me fez ficar muito pensativo em relação a... Eu tenho uma família para criar e para educar, e não uma comunidade para impressionar. Exatamente. Né? Nossa, é verdade. Então, assim, eu vejo hoje em dia as pessoas muito desesperadas, Sim. né? Fazendo de tudo ali. Tanto que hoje, de cada 10 feeds que você passa ali do Instagram, 7 ou 8 são vídeos que são anunciados, né? Tentando te vender algo. Sim. Tentando, né? Então, tanto que, assim, a rede social, eu me desanimei muito, né? Tanto que eu quase não atualizo. Eu prefiro muito mais desprender o meu tempo, dar a minha atenção para a pessoa, fazer um bom trabalho. No lugar de ficar fazendo post, tô conversando com um cliente, com um paciente, tô tentando ensiná-lo a algo, pois eu sei que se eu fizer um bom trabalho com ele, ele vai me indicar para outras pessoas, né? Então, assim, quanto à minha opinião em relação à rede social, eu creio que é essa, assim, eu vejo que vem cada dia mais ficando mais prostituído, digamos, o mercado, né? Mas, E o dinheiro é a consequência de um trabalho bem feito, com toda né? certeza, com toda certeza, né? Mas é que aquilo... Hoje, qual é a principal área de atuação de vocês em relação ao trabalho? Eu sou nutricionista, Aham. né? Eu estou finalizando a educação física agora, que na verdade eu atuei há um bom tempo como cirurgia dentista, né, que eu tenho especialização em endo, que é tratamento de canal. Até quando eu morava em Rondônia, eu tinha minha clínica, né, eu atuava só na minha verdade, especialização. a clínica ainda está lá alugada, Ainda está lá. arrendada, né? A gente, Isso. Legal. eu construí assim que nós casamos, eu construí uma clínica, e aí temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 salas alugadas, né? E aí, tanto que aí a Patrícia, concluindo ali, né, ela trabalhou esse tempo. Eu estou cursando educação física, né? Então, assim, já estou atuando na área, junto com o Gu ali, né? Justamente para agregar esse trabalho dele, porque eu acho que casa, né, a nutrição com educação física. Muito. Então... Total, E também né? porque era uma paixão sua. Com certeza, porque, assim, a educação física veio depois que eu comecei a competir, essa paixão, né? Ah, eu quero fazer educação física, enfim. Uhum. Então, chegando aqui em Balneário, depois de 2 anos, né, que eu estava aqui, eu comecei a cursar já. 1 ano. 1 ano, isso. Eu já comecei a cursar, estou finalizando agora. E já estou atuando. Tá no 8º, né? Tá no Isso, 8º. 8º. Ah, que legal. Pra quem não sabe, eu sou aluno da pós-graduação de Bodybuilding Coach e o professor Gustavo é meu professor. Deve ser. Né? Tanto que aqui em Balneário, final de semana agora, começa a pós-presencial de Bodybuilding Coach. E o meu módulo, se eu não me engano, vai ser daqui a 2, 3 meses. Né? Estaremos aqui em Balneário. Legal. Ai, que legal. Eu tô fazendo também de metabolismo e emagrecimento. Não sim. sei se você dá aula nessa... Nada de metabolismo e emagrecimento, não. Que é, na verdade, a pós do Dudu, né? É. Eu comecei Então, agora também. Muito boa a pós. Não, muito legal. Essa questão do online, a gente tem alguns facilitadores, né? Até por isso, essa questão da pós, nossa, é assim... sensacional, que eu consigo fazer da minha casa, você consegue ter mais flexibilidade dos horários, né? Assistir no horário que você consegue. Consigo até prestar mais atenção, absorver melhor o conteúdo que eu tô ali assistindo. Então, tudo isso que veio depois da pandemia, né? Eu até tenho esse lado positivo, né? Ficou muito com maior. certeza. Talvez antes eu nem saberia sobre essa pós, eu nem Então, sei se tinha tanto que a minha graduação eu tô cursando EAD, então para mim facilita, imagina, tipo, eu tô em casa, não preciso me desprender, não preciso ir para outro local, tô cursando ali, então... Sim, às vezes você precisa ir para Rondônia e aí tudo bem se eu não assistir aula aquele dia, você assiste no outro dia. Não, mas então... a minha graduação é aqui. Sim, não, mas por ser EAD, sim, você consegue com certeza, viajar, com tal, certeza. não precisa, amanhã eu tenho que ir pra faculdade. Exatamente. E também você está fazendo a pós também, cinesiologia e biomecânica, também da Uniguaçu. Ah, legal. É muito boa. Não, os cursos de lá são sensacionais. Tanto que assim, eu creio, tenho quase certeza que
em relação a treinamento, em relação à nutrição, ao fisiculturismo ali, a Uniguaçu é a faculdade em si que tem digamos que a equipe docente mais preparada, assim, em relação a conseguir trazer a prática, né? Trazer a teoria para a prática, em conseguir usar alguns exemplos e atualizar tanto que em 2017, né? Até bom em relação à EAD que você está falando, né? Eu comecei a pós, nós viemos para cá em 2017, em 2016 eu comecei a pós lá em Rondônia, não tinha EAD, era presencial. Na cidade onde eu morava, de Paraná, ela fica a 400 quilômetros da capital, que é Porto Velho, né? A pós era em Porto Velho. Então, assim, eu na sexta-feira trabalhava até 7, 8 da noite, aí ia para casa, pegava a mala, pegava ela, aí de carro nós íamos para Porto Velho, então assim, dá quase 4 horas. Nossa. Né, de carro de para ir. Nossa. Aí eu passava sábado e domingo, né, lá em Porto Velho, gastando com hotel, com tudo. E aí depois da pós, no domingo, eu retornava mais 400 quilômetros, então assim, andava quase 800 quilômetros, né. O gasto era absurdo em relação ao combustível, em relação à hospedagem, alimentação, tudo isso. Coisa que hoje, devido ao EAD, devido, né, a pós ali estar pela... está sendo gravado. E fora o risco também de ficar viajando, né? De pegar o carro de ir pra BR. Porque, meu Deus, aquela BR-364. Sim, não, ainda bem que isso daí mudou também. Vocês fazem atendimento online? Você atende online hoje também? Faço atendimento online. Nice. Bom, né? É bom que você também consegue atender pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? Inclusive quem não mora aqui. Com certeza temos até consultoriado de Portugal. Que legal. Temos duas de Portugal, né? Tanto que creio que esse ano, vamos ver, a gente recebeu uma proposta de um amigo nosso que ele é da Ilha da Madeira, que é uma ilha próxima de Portugal. É uma ilha de Portugal, né? E ele tem uma loja bem grande de suplementos e parte de produtos naturais. Ele estava propondo de nós irmos para lá para dar uma andada na Europa, conhecer. Legal! Agora que já está mais flexível, né? Isso da pandemia, né? Então. E aí também é uma oportunidade de demonstrar nosso trabalho lá, né? Porque ele fala que lá ele não tem profissionais que prestam esse tipo de serviço. Não tem profissionais tão qualificados na área de nutrição, na área de educação física. Então, a oportunidade de conhecer e também expor o nosso trabalho lá. De repente, né? Sim, tem que ir, Como é que vocês já ficam por lá? Eu acho difícil, não, né? Porque Balneário é maravilhoso. Pois é. A melhor cidade do Brasil pra mim é Balneário Camboriú. Com certeza. Nós somos de São Paulo. Quando a gente veio pra cá, ficar um final de semana, né? A gente falou, gostou. Não é aqui, né? Cá. Não é aqui que eu vou morar. Vocês estão aqui faz quantos anos? 1 ano. Faz um ano, né? Faz pouco tempo. Sim. Estão gostando bastante. Não, é maravilhoso. Balneário é muito bom. O que a cidade te oferece de lazer, de segurança. De tudo, né? Aproveitando que vocês falaram desse lance de viagem, né? Supondo que vamos para Portugal, como é que fica o lance de treino, de alimentação? Como é que vocês fazem quando vocês vão viajar? Vocês ficam pensando, vocês se organizam, procuram um espaço que tem uma academia? Como é que mantém a dieta viajando? É difícil. A primeira... Ou leva tudo? Como é que funciona? É um pouco difícil. Mas, assim, não é obrigação. Lógico que se a pessoa estiver em pré-conta, estiver na preparação, aí já é obrigação, né? Mas hoje, digamos que quando nós vamos viajar, nós acabamos fazendo ali em relação à alimentação, tudo isso, mais por prazer mesmo e por, assim, eu sou muito metódico, né? E tem coisas que eu não gosto de sair da minha rotina. Eu também não gosto. Conheço então, alguém assim. Se for, vamos supor, tipo, pro Chile, né? Nós até estávamos com vontade de viajar pro Chile. Conversei com alguns amigos meus que foram e tal. Ele falou, Gustavo, cara, lá, velho, não tem comida. Nossa. Não tem, tipo, assim, ou você, tipo, nós gastamos $5.000 e tal pra viajar em casal, não sei o que, um amigo meu falou. E aí lá, eu tive que gastar mais 3.000 com comida, porque o cara era grande, né? O cara era grande, ele comia muito. E ele falou, mano, lá não tem, é muito difícil, a carne é muito caro, tudo é muito caro, né? Então, assim, eu sou uma pessoa muito metódica, eu gosto da minha rotina, eu gosto do meu treino, eu gosto de ter minha alimentação e tal. Cara, pra que eu vou ir pra lá? Pra me estressar?
Eu concordo com você, eu Sim. sou assim também. Então, tipo assim, eu não estou preparado psicologicamente para isso. Quando eu conseguir me desprender de tudo isso, em relação a treino, em relação às coisas que me trazem prazer, beleza. Mas isso é que me traz prazer hoje. Eu ir lá visitar um país, conhecer as coisas, mas não ter aquilo que eu gosto, Aí já não eu vale não a vou pena estar bem, pra eu não vou gente, estar legal. Sim. Eu vou estar lá forçado. Sim. Que, poxa, isso olha a minha rotina, não tô treinando, não tem que... Ah, não vou. Então, assim, Sim. nós temos que respeitar as pessoas. Cada um gosta de uma coisa. Sim. Cada um Tá tem certo. uma certa prioridade. Porque atualmente também as nossas viagens hoje são mais para visitar os parentes. Então a gente já sabe que tem academia lá que a gente treina. Sim. Então tem a casa dos nossos parentes que a gente vai fazer nossa dieta certinha. Ah, então a gente vai viajar, vai ficar tantas horas, então vamos levar tantas marmitas. A gente já leva a DEG com tudo preparado. Então, assim, durante a viagem, né, a gente, tipo, Tem que é muito levar. raro a gente pegar alguma comida em algum lugar. Não, a gente leva nossas refeições. A gente prepara com antecedência, leva tudo certinho. Leva a DEG, leva água, leva fruta, leva tudo que tem direito. Até para comer fora, assim, eu sou uma pessoa, não digo chata, né? Mas se eu posso, Eu também, cara. se eu posso ter em casa Nossa, aquilo que eu igual. gosto de fazer, vamos supor, vou comer um hambúrguer, né? Às vezes eu vou num lugar comer um hambúrguer, ou tem muito queijo, ou tem muito carregado, e aí eu como, e aí fico indigesto, Puta, igualzinho. fico eu. mal, no outro dia acordo com dor de cabeça, parece que uma ressaca, parece que tomei pinga pra caramba. Sim. E aí, não, eu prefiro ir lá, comprar a minha carne, seleciono a carne, falar, moe dessa forma pra mim, assim, se eu quiser uma mistura, um blend ali, coloco 2 carnes, enfim, coloco um pouco de bacon se eu quiser. Então, assim, eu gosto de preparar as minhas coisas. Legal, né? legal. Porque... Até ressaltando aí o Gustavo, ele cozinha melhor do que eu, tá, gente? Não, olha, eu que falei que bom. os dois cozinhavam, mas ele é o talentoso, eu sou Olha! esforçada. Eu vejo às vezes Ele vídeos tem dele. mais dom pra cozinha. Tá, então... Eu vejo às porque- vezes ele mexendo ali, ó, aqui tô fazendo isso e tal. Eu Acho que vejo. foi até ontem que você postou que você estava fazendo uma carne. Sim, fiz um patinho na panela de pressão. Panela ali. de pressão. Isso. Então, em relação à alimentação, é mais por isso, né? Eu creio que, assim, a pessoa ela tem que fazer aquilo que ela gosta, aquilo que traz felicidade para ela. Né? Sim. Vamos supor, igual o Dudu Halush, né? O prazer dele já é sair para comer. Ele tem esse prazer, sempre teve. Uhum. Então, assim, para ele, pelo menos 2, 3 vezes por semana, ele sai para comer, né? Com a Dani, com a esposa. E para ele é muito prazeroso. E eu respeito. Cada um tem o seu prazer. Sim. Né? Então, não critico jamais, até porque eu realmente tenho que respeitar aquilo que faz a pessoa feliz. Né? Em relação à alimentação, em relação a viagens, é tudo isso. Então, mas, tanto que, em 2013, quando nós fomos para Maceió, nós nem competimos ainda, nem nada, né? Mas nós já pegamos Airbnb, nós pegamos apartamento. Nós fomos com outros amigos, os amigos ficaram em hotéis, né? E nós pegamos apartamento. Por quê? Porque eu queria. Sim, tem Se cozinha. eu viajo, primeira coisa, lugar que eu vou é mercado. Tipo, pra mim, Onde tem o mercado. pra mim o mercado é shopping center. Tipo, eu não vou pro shopping, é muito difícil ir pro shopping, não gosto muito do ambiente do shopping. Nossa, nem aqui, eu acho que eu nem lembro. No- A última A vez gente que também foi em nunca vai. shopping, assim. Muito pouco, Não. né? Agora mercado a gente já entra assim. Não, mercado eu vou 2, 3 vezes por Mercado. semana. Eu vou no mercado, frutaria então, verdureira, quase todo dia sim, dia não, eu tô passando. Porque independente se a gente tá competindo ou não, a gente vive, né, o esporte. Eu acho que mesmo você não estando no palco, ser atleta já tá aqui, tipo, intrínseco, né? E você mesmo não sendo prioridade a competição, mas viver o esporte, né, é diferente, já tá intrínseco em Da nós pessoa. mesmos, da pessoa. Sim. E acho que até que nem você, como nutricionista, pode falar da questão de saúde também, né? Que é muito mais Com saudável certeza. você fazer a sua comida na sua casa, sem óleo, sem... Enfim, do que você ficar comendo em restaurante. É claro, Com uma certeza. vez ou outra, uma exceção, né? Mas assim, acho que a comida do dia a dia, você pode ver muito prazer em fazer essa comida em casa, né? Muito. E em relação ali a restaurantes, né? Tanto que antes da nutrição eu já havia frequentado a cozinha de alguns restaurantes e aí na nutrição a gente faz estágio em algumas cozinhas e tal. E aí você vai vendo algumas coisas que realmente já vão te dando um certo medo. Não digo medo, né? Mas te repugna um pouco. Já fica né? com receio, né? Já fica um pouco de receio, né? E aí na biomedicina eu fiz especialização em conta microbiologia. uma coisa que você viu. O quê? Assim, Alguma coisa em que você viu cozinha. numa cozinha. em relação a... Mas eu entendo muito bem, porque assim, se eu fosse proprietário do lugar, lógico que eu gostaria de manter aquele local o mais higiênico possível.
Mas restaurante é algo que o movimento é muito pontual em relação ao horário, né? Então, assim, até as 11 horas da manhã tá vazio. Das 11 às 1, o negócio lota de gente. E aí, às vezes, é mais do que o esperado. E dentro da cozinha começa a bagunçar. E começa a juntar um monte de coisa. E fica água no chão. E, Sim. Então, assim, tem... Nossa. Mas, enfim, eu respeito perfeitamente, né? E entendo que quase sempre os estabelecimentos que têm uma cozinha apresentável, eles vão deixar à mostra. Quase sempre. Né? Os estabelecimentos que você vai, onde você consegue enxergar a cozinha, onde você consegue enxergar as pessoas que estão trabalhando na eles cozinha. prezam mais, né? Sim. A higienização Quase sempre. ali do local. Uma boa que tá dica. exposto, sim. Quase sempre o proprietário que ele tem esse cuidado, ele quer expor isso. Nós temos algumas coisas assim, por exemplo, também a gente não gosta muito de buffet, fica meio que observando como que fica a comida exposta. Tem A bastante. gente Se é sempre... tudo aberto, o pessoal Sempre- vai pegando, falando, vai cuspindo na Sim, comida. tem diferença. Eu penso muito nisso, É cara. assim. Se não tem aquela proteção Aquela aqui, proteçãozinha. eu já fico Mas meio... é- Putz. Mas é Aí você chega 2 horas da tarde, meu, quanto de cuspe já não tem naquela bomba? aquilo ali foi servido tipo 11 da manhã, você chega Então. 2 horas da tarde e fala, nossa. Então a gente também pensa em tudo isso e no final vou fazer em casa. Vou fazer vai. em casa, eu também prefiro. E fora Então. também tem outro ponto a ressaltar, assim, que é um momento de interação, eu acho, né? Porque, vamos preparar comida aqui à noite. Tipo, o casal tá ali interagindo, tá conversando, tá preparando. Então, também tem isso, né? Além de você saber o que você tá ingerindo, né? Tem esse momento, assim, entre o casal ou entre a família, enfim, se tiver filho, né? Filho, vamos preparar aqui com a mãe, vem cá, corta aqui, vamos preparar isso, o que você quer hoje? Então, eu acho que se torna muito mais do que só cozinhar, e sim um momento de interação entre o casal ou entre a família. Então, É eu acho algo isso que também é eu muito importante. ressalto bastante quando quando algum cliente me procura em relação à família, né? Em relação a preparar o plano alimentar tanto para o pai quanto para a mãe, né? E o que eu quase sempre tento trazer isso para casa é que pelo menos uma vez na semana o pai ou a mãe faça algo, digamos que toda quinta-feira da pizza em casa, ou quinta-feira do hambúrguer em casa, né? E aí você trazer o seu filho para preparar junto com você. Filho, vamos no mercado, a gente compra a massa da pizza. O que você vai querer rechear com o quê? Vou querer rechear com Sim. tomate, vou querer rechear com frango, com atum, enfim. Eu acho que E aí isso você é vai o interagindo principal, ali, assim. e então, assim, eu acho que isso, para quem tem família, né, para quem tem É filhos, maravilhoso, né? é muito mais interativo do que você ir para um restaurante e aí cada um fica no seu celular, cada um fica vendo videozinho do YouTube, enfim. Sim, É. não, isso é sensacional, verdade. assim, a gente lida com muitas mulheres que estão tentando emagrecer e tal, e aí ao contrário, a culpa é dos maridos, que o marido não colabora, ou que os filhos não colaboram, que tem coisa em casa, que tem doce em casa, mas eu gosto dessa ideia de unir a família, acho que é realmente um momento de união, até quando o Dr. Stark veio aqui, a gente conversou sobre isso, que antes tinha os horários de almoço, horário de janta, que a família se reunia, né, antigamente, e essas coisas foram se perdendo, né? Tem muito fast food, é mais fácil você ligar, você pedir e tal, então talvez resgatar isso, ver Com certeza. esse momento, né, abusar de novos temperos, tentar fazer essa coisa em casa, Sim, né? e assim, eu vejo de extrema importância, principalmente para o atleta de fisiculturismo que faz o uso de quantidade de esteroides mais agressivas, né? Porque o plano alimentar realmente, ele está relacionado diretamente com a saúde, né? E muitos atletas, eles pensam o seguinte: como o meu gasto calórico é alto, como eu treino bastante, como eu utilizo bastante esteroide, mesmo eu comendo refeições mais livres, né, o ganho de gordura não é tão expressivo, né? Então, um atleta de fisiculturismo homem, né, por mais que ele faça ali 2 ou 3 refeições livres, lógico que depende do atleta, enfim, mas eu estou falando de um atleta maior, né, de categorias mais pesadas, né? Por mais que ele faça ali 2, 3 refeições livres, né, por semana, dificilmente isso vai impactar negativamente no aspecto do shape, né? Certo. Mas, em relação ao perfil lipídico, a dislipidemia causada, controle de colesterol, né, principalmente ali triglicerídeo, colesterol LDL, isso impacta bastante, né? Então, se a pessoa, ela já faz tanto que até eu esses dias atrás
como nós estávamos visitando minha mãe lá em Rondônia, aí eu estava preparando alguma carne, alguma coisa do tipo, que daí eu estava tirando a gordura, né? Já era uma carne mais magra, mas eu estava tirando a gordura e tal. Daí minha mãe ainda chegou e falou, filho, mas é preciso tudo isso, filho? Por que você faz tudo isso e tal? Você quer limpar tanto assim a comida que você quer? Eu falei, mãe, é o seguinte, eu já uso coisas que já fazem mal para minha saúde, né? Eu já uso quantidade de esteroides aí que já são nocivas, né? Então, no restante eu tenho que tentar fazer o mais limpo possível. Eu tenho que tentar balancear as coisas. Redução de danos, Redução de né? danos, perfeitamente. Porque é isso que vai te dar longevidade, né? Então não adianta a pessoa achar que ela pode usar esteroide à vontade, ela pode sair comendo pizza, hambúrguer, tudo que não vai ter nenhum problema. É que uma hora a conta Estamos vendo chega, aí, né? né? Estamos vendo diversos O doutor fisiculturistas Stack, ele até falou morrendo. isso. Como é que ele falou? Que hoje em dia as pessoas querem fazer uma dieta ruim, né? E abusar os esteroides. Querem tentar fazer essa compensação. Isso. Treina mal, né? Treina mal, come mal e toma mais droga pra fazer essa compensação, né? É que, na verdade, já ficou até uma banalização ou como se fosse algo obrigatório do atleta, né? O atleta, ele acha bonito expor que ele está fazendo as refeições livres. Né? Aí, pô, lá, tô comendo tanto sorvete, tanta pizza, tanto hambúrguer, né? Então, muitas vezes o atleta vê aquilo, condiciona aquilo como algo bonito. Ele E as gosta de pessoas expor. vêm e falam, eu também posso fazer isso. Sim. Então, eu vou lá, vou comer Né? bastante Então. também. E por que eu não tenho esse shape? Se ele tá comendo tudo isso, tem esse shape, né? Mas o shape realmente varia, é muito de indivíduo para indivíduo, né? Não tem como nós... Tanto que, nesses últimos anos, a gente observou bastante atletas de fisiculturismo morrendo, Sim. né? De problemas cardíacos. E eu, né, como digamos que um formador de opinião, né, em relação ali ao fisiculturismo, eu vejo que o principal é isso, não desencorajar a pessoa, né, mas ser realista. Eu sempre fui muito sincero, a Patrícia fala que eu sou super sincero, né, mas não é, porque assim, eu prefiro ser verdadeiro com você e, quem sabe, até perder sua amizade, do que ficar criando falsidade. Né? Eu sou uma pessoa assim que eu tô muito bem em casa, tranquilo, com a minha esposa, com meus poucos amigos que eu tenho. Não faço questão de ficar incluindo muita gente na minha rede social, né? Até porque assim, eu sou uma pessoa muito seletiva. Então, se eu vejo que a pessoa não tem nada a somar, se eu vejo que a pessoa é tóxica, se eu vejo que a pessoa... Eu me distancio, apenas. Né? Então, e em relação ao fisiculturismo ali, nós temos que ser muito realista e ser sincero para a pessoa. Quando a pessoa te procura, quero competir, assim, assado e tal. Normalmente, as pessoas que procuram para competição são pessoas mais jovens e elas se deixam levar por esse calor, por essa vontade, né? Às vezes a pessoa nunca fez algo muito expressivo em relação a coisas da vida e aí ela tem necessidade de se incluir em algum grupo, né? Que seja no grupo do CrossFit, que seja no grupo do fisiculturismo, que seja no grupo dos veganos, enfim. O ser humano, ele tem a necessidade de estar incluído em algum grupo. Sim. Né? E muitas vezes ele deixa se levar por isso, né? E eu sou muito sincero para a pessoa. Eu falo, cara, é o seguinte, qual é o seu objetivo? Eu quero competir assim, sensado. Eu falo, mano, é o seguinte, você pode ir bem até numa competição estadual, mas se você quer realmente ser fisiculturista, se você almeja pisar no Olímpia, vamos supor, né? Por mais que você almeje pisar no Olímpia, o Olímpia não é para todos. Não é. Não adianta você falar que é, porque não é. Não, são poucos. Tem muitas pessoas que vão fazer de tudo, que vão dar o seu máximo, que não vão conseguir pisar lá. Não vão. Por quê? Sim. Porque todo mundo está trabalhando duro. Mas quem tem genética vai conseguir. Quem tem genética para aquilo. Né? Vai chegar primeiro. Então, assim, eu sou muito sincero, sou muito realista em relação a isso. Em relação a falar, cara, é o seguinte, mano. Você já tentou abusar, já tentou fazer as coisas, viu que o resultado não é legal, viu que não está respondendo. Para que você vai ficar insistindo nisso, não? Tá certo. Porque, Sincero, tipo, né? Não, eu sou sincero e eu penso muito no futuro. Né? Eu, na minha opinião, não compensa, vamos supor, você
colocar a sua saúde em risco, fazer coisas muito abusivas, pensando apenas no mérito do título em si, daquela competição. Né? Coloca na ponta da caneta, veja se compensa pro resto da vida. Poxa, a vida tem diversas oportunidades. Eu tenho essa opinião também. Acho que tá demais, assim, né? Ficou muito escancarado, escrachado tudo isso, né? É isso a todo custo, né? Eu quero ser o melhor a todo custo. Custa isso? Tá bom, então eu vou. Então eu tomo, então não sei o quê. E, não sei, virou uma obsessão, assim, demais, eu acho, né? E é porque a vida só se vive uma vez, né? Então você tem que saber muito bem as escolhas que você vai fazer, né? Se você realmente quer aquilo pro resto da vida. Porque o fisiculturismo, ele é muito egoísta. Ele vai tomar seu tempo totalmente. Toma muito tempo. Então, basta você saber se você realmente quer aquilo, se você, né, enfim, vai deixar o seu tempo com o filho, o tempo com a esposa, para aquilo. Tudo são decisões que a pessoa tem que tomar. Fora todo o investimento, né? De dieta, treino. E o que ele falou financeiro, também, né? Isso de toma muito seu tempo, é que assim, por exemplo, alguns outros atletas, talvez eles consigam, assim, ter um pouco mais de liberdade, até na questão de comida, de sair pra jantar com a família, de não sei o que e tal. O fisiculturista já é muito complicado, porque é o dia inteiro. Você tem que treinar, descansar bem, a sua vida como um todo. Você tem que tomar água, você tem que fazer sua refeição naquele horário. Você tem que dormir cedo, porque amanhã tem treino de novo. E você tem que recuperar e ter um bom sono. Então, assim, são coisas que é da sua vida inteira que tá ligada. Não é que dá pra você, hoje à noite eu vou sair, vou comer uma pizza com a minha família, vou descansar e amanhã eu volto. Não dá, entendeu? Então eu vejo que é egoísta mesmo. Você tem que pensar em você, eu tenho esse objetivo, eu vou alcançar e não para até eu alcançar, né? É bem egoísta em relação a isso, em relação a abdicar ali com algumas coisas da família. Só que tudo bem que isso a pessoa pode ir se adaptando. No começo, as pessoas da nossa família até achavam um pouco ruim assim, Gustavo e Patrícia vão pro churrasco, mas eles não comem, enfim, ou a gente levava comida, ou a gente selecionava o que ia levar. Mas depois, com o tempo, pelo menos todos os ambientes familiares que nós frequentávamos, isso foi mudando e nós fomos induzindo, digamos, as pessoas a comerem melhor, né? Tanto da família dela quanto da minha família. Então, e hoje é bem tranquilo, assim, tipo, se alguém vai fazer churrasco, uma coisa e chama a gente, eles já sabem, já fazem bastante salada, já fazem, né, a comida ali que a gente mais gosta. E então, assim, em relação a socializar com a família, isso é bem tranquilo, né? Mas, realmente, a dificuldade ali do tempo, principalmente o tempo de descanso, para um atleta conseguir ter um bom desempenho no treinamento, dar o seu máximo, é necessário pelo menos 7, 8 horas de sono. Não adianta uma pessoa falar assim, vou dormir 5 horas, vou usar GH, vou usar esteroide, usar tudo, tal. Não adianta querer compensar, igual você falou, né? Essa compensação. Não vai conseguir desenvolver legal. E outra coisa também, quanto menos a pessoa dormir e mais esteroide utilizar, pior vai ser para a saúde. Tem muita gente que fala assim, eu não durmo bem, mas por isso eu vou compensar, vou usar mais esteroide, É errado, porque... Estimulante também, né? Estimulantes, né? Então, assim, quanto menos a pessoa descansar, quanto mais artifícios ela ter que utilizar ali, pior. E aí? Bom, vamos para a última pergunta, então. Como é que estamos de tempo aí? Tenho quase 1 horinha. Então, vamos lá. Gustavo, na sua matéria de análise de exames laboratoriais, você faz um apanhado geral para o aluno saber sobre as alterações que podem dar quando você está fazendo uso de esteroides. Qual a dica que você dá para quem está começando no fisiculturismo e quer fazer o uso de hormônios? Dica? Não faça. Não, é um pouco difícil, assim, né? Dica. Porque cada indivíduo tem que ser avaliado, né? Tem que ser avaliado individualmente ali em relação à resposta do treino natural, se a pessoa já tem uma resposta boa ou não, a estrutura corporal daquela pessoa, o que ela objetiva, se é uma competição ou não, ou se é apenas uma melhor estética, porque em relação ali aos exames, não somente os exames laboratoriais, mas os exames de diagnóstico em si, ao todo, de imagem, de tudo, eles são extremamente essenciais, principalmente
para te dar uma certa segurança sobre fazer o uso de determinada substância ou não. Então, é necessário, primeiramente, você avaliar alguns parâmetros, e assim, dependendo dos parâmetros que estão alterados, isso vai te dar um rumo ou um norte do que você vai poder utilizar. Então, tanto que assim, se formos colocar na ponta da caneta em relação à competição, e não digo feminina, porque feminina a quantidade de esteroide que é utilizada ali é bem menor, então a mulher consegue 2, 3 competições por ano. Agora, para o homem, se for para colocar na ponta da caneta, assim, teria que ser uma competição por ano, no máximo, porque nessa competição ele vai estar ali fazendo uso de recursos mais agressivos por 3, 4 meses, antes da preparação. E para que, digamos que esses colaterais sejam revertidos, demora 5, 6, 7 meses. Nossa, até reverter tudo. Sim, até reverter tudo, sim. Porque um grande erro é o quê? A pessoa achar que eu reduzi as doses de esteroides, meus parâmetros melhoraram, eu já posso fuder ele de novo. Mas não. Para você já vem com eles 2, 3 meses em valores não desejáveis, Não é porque eles estão em valores desejáveis hoje que você já pode agredi-los novamente. Não, eles estão hoje. Mas é necessário você permanecer pelo menos 5, 6 meses, 4 meses ali com esses parâmetros corrigidos para tentar reverter o mal que foi feito durante a preparação. E me fala uma coisa, hoje o pessoal não para mais de tomar, vai direto, ou tem aquela de fazer o ciclo, TPC e tal, ou mantém on fire? Depende da categoria. Depende da competitividade. Atleta pro, não tem tempo. Não para, Não né? para, não. Tipo, Se parar... Não que se parar, porque assim, como ele está levando em consideração a estética em primeiro lugar, ele pensa no que é necessário ser feito para ir melhorando sempre a estética e melhorando sempre o shape. Certo. E muitas vezes, para ele reduzir as doses, ele não vai conseguir manter a mesma qualidade. Ainda mais que hoje em dia é necessário, muitas vezes, a pessoa que está em destaque conservar o shape bem apresentável. Conservar o shape bem apresentável, coisa que antigamente não tinha isso. Antigamente, os atletas sumiam e apareciam próximo da competição. É verdade. Fazer aquele book sujo, Sim. né? Não, nem necessariamente book sujo, porque realmente é uma burrice. Uhum. O book sujo, porque quanto maior a quantidade de peso que você estiver, pior. A gente tem que ser bem sincero. Independente se o seu peso corporal é de músculo ou é de gordura, isso vai gerar um trabalho maior para o seu coração, para a sua pulsão cardíaca. Então, quanto maior o peso corporal, pior. Então, tanto que assim, eu mesmo em off, o meu percentual de gordura dificilmente sobe de 11, 12, dificilmente, eu sempre deixo ele bem baixo. Por quê? Visando principalmente isso, visando principalmente saúde, visando não somente a parte estética, mas mais a saúde em si. Porque o off sujo, você colocar mais peso, isso vai te trazer mais hipertensão sanguínea, hipertensão, ou a pessoa precisa colocar outros fármacos, porque o grande problema do fisiculturista mais pesado é a polifarmácia. É você ter que incluir outros fármacos para reduzir ou para tirar alguns colaterais que estão ali sendo apresentados. Então, não é somente o esteroide. É o T4, é o estimulante, o GH em si. Então, é um fator ali. E em relação a... Antigamente, tanto que tinha muitos atletas que faziam isso, faziam TPC. Faziam um período sem uso, ou faziam o famoso Blasting Cruise, que durante o cruise é uma dose mais baixa de testosterona ali para tentar reverter esses colaterais. Então, assim, coisas que hoje em dia, devido a essa competitividade no Brasil, ela já não é tão permitida. Porque... Mas onde vamos parar então, né? Não sei. Esse que é o... Esse que é o ponto, Esse é o ponto. Esse que é o ponto. Mas assim, lógico que sempre teremos pessoas que não se preocupam tanto com a saúde,
Mas com a quantidade de atletas que vem morrendo, né, recentemente, creio que isso também já vem impactando um pouco as pessoas que utilizavam mais, né? Isso já vem trazendo um certo controle ali no uso. Você pode falar um pouquinho agora disso para mulheres, por exemplo, que nem a gente estava falando da virilização. Eu sei que em alguns casos é reversível, outros não, né? O que você pode falar para a gente desse uso feminino? Do feminino? É. Olha, em relação ali à reversão, né? O crescimento de pelos, hoje em dia tem depilação a laser, né? Então, é algo tranquilo, né? O mais preocupante, creio eu, que seja realmente engrossamento da voz. Engrossamento da voz que muitas vezes ele é irreversível. Né? Porque queda de cabelo, aí a pessoa coloca o mega hair, né? Muitas vezes a mulher, ela vai enrolando as coisas ali, né? Ela vai tentando mascarar, né? Fazendo o uso de alguns procedimentos estéticos, né? Então, ela vai tentando ali reverter isto, né? Com o uso. Mas creio que o pior seja realmente o engrossamento da voz. Sim. Mas você como especialista, né? Naturalmente, a mulher não é para ser tão definida, para ela ser rasgada. A gente tem que ter um pouquinho de gordura ali corporal, né? É saudável a mulher ter essa gordura corporal, Sim. né? É o que dá o formato, né? A silhueta para a mulher é esse acúmulo de gordura ali um pouquinho. Acúmulo de gordura, retenção de água. Tanto que quando a mulher, digamos que no período pré-contest, né, de uma mulher, se ela não estiver fértil, ou seja, se ela não estiver ovulando, quase sempre o que inibe essa ovulação não é o uso dos esteroides, e sim a restrição da dieta. Né? Porque a restrição dietética, a restrição calórica, ela faz com que a mulher cesse a ovulação. Porque seu corpo é muito inteligente. O corpo da mulher, ele sabe o momento certo de ser fecundado ou não. Então, o corpo ele pensa da seguinte forma: no momento eu estou passando por uma restrição calórica. Se eu estou numa restrição calórica, se está difícil de arrumar comida até para mim, como que eu vou nutrir um bebê? Então, a partir do momento, tanto que assim, tem a tríade da mulher atleta, né, que são aquelas mulheres que fazem muito exercício físico, ou maratonistas, ou triatlon, né, que são mulheres extremamente magras, extremamente percentual de gordura bem baixo, e elas apresentam muito problemas em relação à densidade mineral óssea, ou seja, osteopatia e osteopenia. Nossa! Sim, osteopenia e... Por quê? Devido à não ovulação, então assim, essas mulheres, por sempre estar exigindo muito do corpo, comendo pouco, se exercitando muito, muitas vezes a mulher não tem um ciclo ovulatório adequado, e isso fazendo com que ela não produza os próprios hormônios dela, né? E trazendo consequências em relação à fragilidade óssea devido a isso, né? Então, no período ali de pré-competição, a restrição calórica, ela vai gerar essa falta de ovulação, né? Mais do que o esteroide em si. Nossa! Então, para a mulher, realmente, quando ela está muito seca, né, o percentual de gordura muito baixo, isso não é fisiológico, não é normal da mulher. Tanto que, se você pega as categorias biquínis, né, por mais que você seque, ela não fica totalmente seca, ela fica com um pouquinho de gordura em alguns lugares. Né, fica um pouquinho de acúmulo de gordura em alguns lugares. Né, coisa que é necessário, porque assim, o principal papel do esteroide, principalmente para a mulher, não é o efeito anabólico. É o anticatabólico. É o efeito de você segurar a musculatura. Preservar a massa magra, né? Isso. Então, é o que a pessoa tem que fazer. É que tentar utilizar o mínimo possível e, se for utilizar em períodos onde realmente vai ser necessário. As pessoas têm essa impressão que é para ganhar, não é que é para ganhar, é para preservar o que já está ali. Isso. Né? O esteroide ele pode ser utilizado ali visando mais a melhora do desempenho. Né? Melhora do desempenho no treino. Mas se a pessoa utilizou e não viu melhora no desempenho no treinamento,
dificilmente isso vai resultar em um resultado melhor. Dificilmente. Né? A pessoa ela tem que ter essa consciência. Se ela vai utilizar, é para ela dar o máximo dela no treino, é para ela treinar melhor. Tudo se resume a isso. Faça um bom treino, coma bem, que você nem precisa dessas coisas. Assim, não é que não precisa, né? Depende muito do objetivo de cada um. Sim. Se eu falar que também que não precisa, eu vou estar mentindo, eu vou estar porque daí o precisar, no caso, já envolve o alto rendimento, né? E não pessoas comuns, Sim, pessoas normais. Comuns, Então, é um pouco diferente. Né? Mas pra mim, por exemplo, eu gosto de jogar tênis. Não tem como você ficar pesado para jogar tênis. Eu já tô pesado para jogar tênis. Eu sinto que eu tô, sabe, me arrastando na quadra e tal. Então é aquilo que você falou, depende, né? Fica muito mais difícil, né? Fica. Então, realmente, é porque o ser humano, ele, principalmente o homem ali, né? Ele sempre quer mais. Dificilmente a pessoa ela vai se satisfazer com aquilo que ela tem, né? O desejo, ele traz muito mais prazer do que o ter em si, né? Então, o desejo, ele te move muito mais do que o ter, né? Isso, não que... eu sou novo, tenho 33 anos, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que, assim... Feliz o homem que aprende com o erro dos outros. Né? Se eu percebo que a pessoa está errando, que eu percebo... Por que eu vou passar pela mesma coisa? Por que eu vou errar da mesma forma? Né? E... eu comecei a perceber isso, que tipo assim, cara, muitas vezes você deseja algo e deseja e sonha com aquilo, e sonha. Quando você tem aquilo, pronto. Passou, e agora? E daí? Né? Você já tá desejando outra coisa. Eu me pergunto, e daí? Tipo, você sempre tá desejando algo, nunca para. Né? Então, o ser humano ele tem que aprender isso também em relação ao homem ali, porque... você deseja um determinado corpo, você atinge aquele corpo, pronto. É igual um carro. Você deseja um determinado carro, você compra um determinado carro, primeiro mês, maravilha. Daqui um mês é só um carro. Isso é verdade. E até assim, o número 1, Mr. Olímpia, vai querer alguma coisa a mais, né? Algum Sempre. detalhe a mais que ele acha que poderia ter diferente, né? Que ele pode evoluir, Como né? que o Big Ramy se mantém lá, né? Como que ele... Então, o que mais que ele quer, né? Mas em relação ao fisiculturismo do Olímpia atual, é que também a competitividade tá maior. Mas não se compara com os atletas ali na década de 90. Aquela época foi de boa, Ronnie né? Coleman, sim. Coleman, Cutler. É que quanto melhor é o seu oponente, mais você vai se puxar. Mais você vai... necessário você dar o seu melhor. Né? Então, é o que acontecia. Como o Coleman... eu creio que nunca terá um atleta do mesmo porte que o Coleman. Nunca. Né? Em relação à força, em relação... Porque, em cima do palco, o que mais impressiona é a densidade da musculatura dos atletas da categoria... dos atletas da época da década de 90, né? Que é uma densidade onde você observava que realmente eles tinham muita força. É aquilo que você contraía a musculatura e você vê a musculatura empedrada, você vê... Isso é força, né? E eles faziam isso até por um pouco de negligência em relação ao treinamento, em relação ao risco, mas também era necessidade, né? Porque, vamos supor, igual o Ronnie Coleman, né? Era a única coisa que ele sabia fazer, era a única coisa que ele podia fazer para se dar bem na vida, né? E então foi uma necessidade dele. E por isso que, digamos que ele atingiu o físico, né, impressionante, que hoje dificilmente alguém irá atingir. Dificilmente. Eu também acho. Ali foi cruel ali o que ele fez, né? Sim. Tanto que durante o período que ele foi campeão no Olímpia, né, que foram 8 anos, diversos atletas muito bons pisaram no palco da mesma forma. Atletas que se hoje estivessem, seriam campeões, certeza. Né? Muito melhor do que Big Ramy, muito melhor do que Phil Heath. Tudo bem que Phil Heath, a estética dele é maravilhosa, né? A linha dele, assim, ele é muito bonito. Mas outros atletas, né, da mesma época ali, como Paul Dillard, como agora... Tinha o Dexter Jackson. Dexter Jackson também. Tinha o Dennis Wolf também, né? Dennis Wolf, também muito bom. É. Tinha agora eu esqueci o nome dele, que ficava sempre ali em segundo e tal. Tinha um tríceps muito grande, mas pouco peitoral. O Levrone. Levrone também, né? Então, assim, são atletas que, se hoje estivessem
no seu auge, eles seriam campeões. Mas na época não era devido ao Rony. Né? Entendi. O Rony era... Eles nasceram na época errada, então, né? Foram bater de frente com o Rony e não dava. Basicamente. Não dava pra competir. Né? É isso Senhoras aí, e senhores, pessoal. o papo está excelente com esse casal aqui, sensacional. E aí, como foi a nossa entrevista? Foi ótima, gente. Muito, muito, muito obrigada Isso, nós pela agradecemos. presença de vocês. Poderíamos ficar aqui mais 1 hora ainda. Tinha assunto pra gente ir embora, Por mim, né? Opa. A gente Vamos combina marcar outra isso. vez, né, Pedro? Senão o Pedro mata Liberar a o gente Pedro aí. aqui. É isso Mas aí. é isso, gente. Muito obrigada que vocês vieram hoje. Pessoal, as redes sociais dos dois estarão aqui embaixo. Sigam eles no Sigam Instagram. eles no Instagram, é isso aí. Nos sigam também, acompanhe a gente no YouTube, deixe seu like, curte o vídeo, manda pra todo mundo. Vai deixar também a Hallandale, que é a nossa marca de camisetas. O @, também estará aqui. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Valeu, até o próximo até episódio. o próximo episódio. Valeu, minha gente. Até. Obrigadão. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Amém.